Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, me acompanhe na leitura do Evangelho de João no capítulo 3, versículos 7 e 6, aonde Jesus fez a seguinte afirmação: necessário vos é nascer de novo. A pergunta que se levanta é: quem você irá se tornar após nascer de novo? Você sabe a resposta para essa questão? Quem você irá se tornar após ser gerado por Deus? Vamos ver? Disse Jesus: o que nasce da carne é apenas carne, ou seja, quem nasce da carne se torna um ser humano. Mas o que nasce do Espírito se torna um ser espiritual. Mas quem é este ser espiritual? Bom, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz o apóstolo Paulo: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é senhor do céu. Quem é o senhor do céu? Senão o próprio Cristo? Sim, o próprio Deus é o senhor do céu. Todo aquele que vem a nascer de novo se torna exatamente um com Deus. Se torna o próprio Cristo, o próprio Senhor dos céus. Não sou eu que estou fazendo essa afirmação. É Paulo, repito, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse o apóstolo Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, se os apóstolos, após terem nascido de novo, após serem gerados por Deus, possuíam a mente de Cristo, podemos entender, sim, que eles e Deus eram um só. Até porque, veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, onde novamente o apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: há um só corpo e um só Espírito. Se Jesus afirmou que o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito, e disse Paulo que existe apenas um único Espírito, o Espírito do Deus vivo. Sim, se existe apenas um Espírito e este Espírito é o Espírito de Deus, quando você vier a nascer de novo, quem na realidade você irá se tornar, senão o próprio Senhor? Sim, meu querido amigo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja, exatamente o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18. Pois, por meio dele, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Todos os seres humanos têm acesso a Deus através do mesmo e único Espírito. Sim, o mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. Era o mesmo Espírito que estava sobre o homem Jesus. E o mesmo se repetiu com os apóstolos. Todos estes receberam o Espírito de Deus que veio do alto. Até porque no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 40, diz: visto que Deus providenciou algo melhor a nosso respeito, para que os profetas sem nós não fossem aperfeiçoados, disse o apóstolo Paulo. Como assim? Os profetas seriam aperfeiçoados através dos apóstolos? Sim, porque o mesmo Espírito que estava sobre os profetas era o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos. Através deste Espírito, sim, todos alcançariam a perfeição na unidade. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Mas que pão é este? Veja por você mesmo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, disse Jesus: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Este pão que desce do céu é o Espírito de Deus, que vem sobre os homens. Todos somos um através deste Espírito, através deste novo nascimento.
todos se tornam o mesmo Espírito, o mesmo ser de Deus. Até porque no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz: para que todos sejam um, disse Jesus, assim como tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Porque existe apenas um único Espírito. Todos que nascem de novo, todos que são gerados por Deus, recebem este mesmo pão que desce do céu. E a partir de então, todos se tornam o mesmo ser de Deus. Assim como Jesus se tornou um com Deus, o mesmo já havia acontecido com os profetas. Os profetas já haviam se tornado filhos de Deus, já haviam se tornado este único Espírito que vem do alto. Veja exatamente a descrição do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Espera aí, Deus enviou o homem Jesus? Não, meu querido amigo. Não foi o homem Jesus que foi enviado por Deus. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus vindo do céu sobre ele. Quem foi enviado por Deus foi o Espírito de Cristo, que veio do alto sobre o homem Jesus. Neste caso, esta passagem, quem estava falando era o Espírito de Deus através do homem Jesus, quando ele disse, pois eu não tenho falado por mim mesmo. Essas são as palavras do Espírito que havia descido do alto. Mas o Pai que me enviou, quem foi enviado foi o pão de Deus que desce do céu, sobre o homem Jesus. Este é o Verbo de Deus, que estava falando através do homem Jesus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Quem foi enviado por Deus foi o Espírito do Deus Altíssimo, que desceu sobre o homem Jesus. Pois quando o homem Jesus saiu da água, ele olhou para o céu. Sim, o homem Jesus estava aqui na terra. Olhando para o céu, ele viu os céus se abrirem e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Este Espírito que desceu do céu foi enviado por Deus para falar através dos profetas, para falar através do homem Jesus e através dos apóstolos. Por isto, estes eram inspirados pelo Criador, porque quem estava falando através deles era exatamente este Espírito do Deus Altíssimo. Sim, meu querido amigo, para encerrar, há uma única unidade. Não existe separação, não existem seres no reino dos céus. Tudo e todos são um só. Só existe o ser de Deus se desdobrando através de todos. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.